Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida dos irmãos. Eu estava tendo dificuldades para conectar, eu estava tentando conectar pelo celular, mas não estava dando certo. Então, umas 4 vezes não consegui, então eu tive que alterar para o computador. Espero que todos estejam bem e nós vamos começar a nossa devocional no Evangelho segundo Marcos. Nós vamos orar, agradecermos a Deus por esse dia. Pedimos a Ele que esteja nos dirigindo, que esteja falando ao nosso coração, nos orientando na Sua palavra, ok? Oremos. Amado Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, e teu servo também, é que nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para agradecermos a Ti por tantas coisas que tens feito em nossas vidas, para Te darmos ações de graças, para louvarmos o Teu nome. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nos dê entendimento acerca daquilo que nós estaremos lendo agora no Evangelho de Marcos. E que, ó Pai, esse entendimento sirva para edificar nossas vidas, para que possamos, ó Deus, não estarmos desatentos como muitos estiveram ao ouvirem a palavra, ao ouvirem principalmente a Jesus, a verem os sinais, mas a não compreenderem e, portanto, se portarem de uma maneira incorreta. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria nesse sentido e fale as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Duas boas-vindas a Iris, ao Paulinho, a Solange e também aos demais irmãos que estão nos assistindo, mas que não se pronunciaram. Provavelmente Dona Maria Calixto também está. Deus abençoe a senhora também. Irmãos, em nossa vida, nós sempre procuramos colocar diante do Senhor que nos abra um entendimento para que nós possamos compreender a vontade de Deus e para que nós possamos tomar atitudes corretas em toda a nossa vida, atitudes que venham a nos marcar positivamente, que venham nos ensinar da, da parte do Senhor. Para tomarmos atitudes corretas, nós precisamos ter a visão correta das coisas, né? Compreender o projeto de Deus de maneira correta, estarmos no lugar certo, na hora certa, com a disposição certa para sempre ouvirmos a voz do Senhor. Caso contrário, nós veremos e não entenderemos, ouviremos e não vamos discernir, e continuaremos andando de maneira errada, ou numa escolha errada, ou num caminho errado, sem, sem perceber que Deus já falou e nós não percebemos. Eu quero ler com você hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 16. Do 14 ao 16, ele diz assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: É Elias. Ainda outros: o profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Nós temos aqui 3 declarações que podemos talvez entender como 3 narrativas de circunstâncias distintas, cada circunstância agregada a um grupo de pessoas que olhavam para o mesmo lugar, para o mesmo contexto e tinham interpretações particulares completamente distintas umas das outras, mas que não tinham nada a ver com aquilo que o contexto representava. Nós temos aqui o relato de Marcos nos mostrando a ocasião em que Herodes ouviu falar de Jesus. Então, Herodes ouviu falar de Jesus algum período depois da morte de João Batista.
João Batista, como os irmãos sabem, foi o primeiro profeta, depois de 400 anos, a falar em nome de Deus. Durante esse período, que é o período interbíblico, é o período que vai de Malaquias a Mateus, vamos dizer assim, nas nossas Bíblias, né? Porque o primeiro evangelho a ser escrito não é o de Mateus ou de Marcos. Mas tanto Mateus, Marcos, eles relatam o primeiro profeta depois de Malaquias, que foi João Batista. Então, entre Malaquias e João Batista tem um período de 400 anos. Esse período nós damos o nome de interbíblico, ou seja, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Esse período interbíblico é marcado e representado em nossas Bíblias por uma folha no meio ali entre o Velho Testamento e o Novo Testamento completamente sem escrita, não é? Uma página em branco, que significa que durante esse período Deus não falou, Deus não deu nova revelação nenhuma. As pessoas viviam daquilo que o Senhor já havia falado, ou seja, do Velho Testamento. Então, Herodes manda matar João Batista e a história do porquê ele manda matar se encontra nesse mesmo capítulo do verso 17 em diante. Conta por que Herodes manda matar João Batista. Mas fica claro que nós temos o ponto de vista de Herodes, nós temos o ponto de vista de um outro grupo que pensava ser João Batista Elias, e nós temos a visão de um outro grupo que dizia que Jesus era um profeta semelhante aos demais profetas. Então, três grupos diferentes, com três óticas distintas entre si, e a de Herodes não tinha nada a ver, a dos outros dois talvez tinha alguma relação, mas ainda assim não representava, não conseguiu entender quem era Jesus. E Jesus estava diante deles. Então, a primeira diz o seguinte, versículo 14. Chegou isto o quê? Todo o narrado no bloco anterior, do verso 7 ao verso 13, de como Jesus enviou seus discípulos, seus 12 discípulos, a pregar e a evangelizar na sua comissão. Versículo 14, então. Chegou isto aos ouvidos de Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Lá no verso 16, Herodes dizia, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Esse tipo de narrativa, é João, demonstra claramente aqui uma pessoa atormentada por uma consciência pesada. Quando vocês leem do verso 17 em diante, vocês verão que Herodes tinha até um certo respeito por João Batista, porque ele pregava a palavra de Deus e ele gostava de ouvir. Ele achava que João Batista era um servo de Deus, ele tinha até um certo respeito por ele. Mas ele, no momento ali, sem reflexão, falou uma besteira e teve que cumprir, dizendo que daria até metade do reino dele para a filha de Herodias, que era sua esposa. E aí essa moça perde a cabeça de João Batista, como ele já havia dito na presença dos seus convidados, na presença dela, ele não queria faltar com a palavra, então ele mandou matar João Batista, mas ele nunca se livrou da culpa. E esses dois versos nos mostram isso, que ele compreendeu que esse Jesus era João Batista que havia voltado dos mortos. E quando ele faz isso, fica claro no texto que ele está aqui perturbado por conta da sua má escolha, da sua consciência pesada. Como que uma consciência pesada castiga a gente, irmãos? Herodes aqui estava verdadeiramente atormentado pela sua consciência porque ele mandou matar um homem a quem ele respeitava. Mandou matar um homem a quem respeitava por causa de uma palavra errada e porque não teve coragem de ir contra a sua palavra por causa de um princípio legal, ou seja, a clara convicção de respeitar uma pessoa, e quando nós respeitamos, nós damos certo crédito àquilo que a pessoa está dizendo. Ele respeitava João Batista, mas porque ele falou o que falou na presença dos convidados e da filha de Herodias, ele não quis voltar atrás e mandou matar
inocente. João Batista falava contra o casamento dele com a esposa do irmão. Todos eles ali eram meio irmãos. Herodias era meia irmã dele, que era casada com outro irmão dele, e virou um negócio muito confuso ali. Mas Herodes falava contra isso. Desculpa, João Batista falava contra isso. E aí então a Herodias tinha raiva de João Batista por conta disso, e uma maneira de silenciá-lo era a morte. Então pediu a cabeça dele. Então, um homem frustrado por uma coisa que fez contra necessariamente a vontade, mas fez, e agora atormentado por sua consciência, não conseguiu ver Jesus. A sua consciência pesada o levou a identificá-lo Jesus, a edificar João Batista com Jesus e não entender que Jesus era singular e diferente. Um outro grupo aqui é representado no versículo 15, diz outros, esse é o segundo grupo. Diziam que ele era Elias. Elias aqui está se referindo ao profeta Elias do Antigo Testamento. Existe uma profecia que diz que Elias voltaria para anunciar a chegada do Messias. Só que a compreensão de Messias que esses tinham era uma compreensão diferente daquela que a Bíblia ensinava. Eles compreendiam que o Messias era um libertador político e que quando esse Messias chegasse, esse Messias faria com que os israelitas se reunissem, eles lutariam contra os romanos, que naquela época exercia domínio sobre eles, libertariam Jerusalém e Israel do domínio dos romanos e devolveria, então, o governo, o reino aos israelitas, ou seja, eles se livrariam do jugo dos romanos. E eles entendiam que que Elias voltaria para anunciar o Messias. Então eles estavam esperando a vinda de Elias. Na realidade, eles não compreenderam que Elias já tinha vindo. E na realidade era João Batista que veio à semelhança do ministério de Elias. É por isso que lá no começo de Marcos, no capítulo 1 de Marcos, Marcos diz que João se vestia com vestes de pelo, né, de couro, morava no deserto e comia gafanhoto e mel silvestre, que era o tipo de vida que Elias tinha. Então, até Marcos estava identificando João Batista naquela narrativa com Elias, ou seja, Elias de fato veio. E Jesus, logo um pouco mais adiante, é interpelado pelos fariseus, dizendo assim: olha, nós esperávamos que Elias viesse, e Jesus disse assim: na verdade, ele já veio, e vocês não o reconheceram, fizeram com ele tudo o que vocês quiseram. Então, eles estavam na frente do Messias, estavam esperando Elias, e Elias já tinha vindo na pessoa de João Batista, e eles não entenderam quem era, e perderam também aqui a oportunidade de andar por um caminho correto. Um outro grupo, ainda no versículo 15, diz: e outros, esse é o terceiro grupo, é um dos profetas, como um profeta. É um profeta como os demais profetas lá atrás. E embora Jesus fosse um profeta, ele não era como os demais profetas, porque ele era a voz de Deus encarnada. Quando eles falam aqui, outros ainda, e ainda outros diziam, é profeta, como um dos profetas, eles estavam ansiando ouvir a voz de Deus, mas não estavam vendo que a verdadeira voz de Deus, a voz do próprio Deus, estava falando, e eles não estavam vendo. Três grupos diferentes, olhando para a mesma pessoa, Jesus, ouvindo de Jesus, mas tendo visões completamente diferentes desse mesmo Jesus. Então, às vezes a gente fala assim: Senhor, me dê um sinal. Olha, que sinal melhor do que esse? Eles viram e ouviram acerca das coisas que Jesus fez e nenhum deles entendeu. Por que nenhum deles entendeu? Porque verdadeiramente a cabeça deles não estava aberta para a verdade de Deus. A cabeça deles estavam abertas para aquilo que eles entendiam e aceitavam como verdade.
Existiam tantas vozes falando aos ouvidos que eles não conseguiam entender a voz de Deus no meio dessas tantas vozes falando. Esse é um perigo que nós temos também quando nós vamos para a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler a Bíblia e muitas vezes cometemos o erro de dar um significado que a Bíblia não traz. Porque nós já temos, alguém já fez uma determinada leitura sobre isso, a gente já tem isso com a gente. Ouvimos um outro pastor fazer uma determinada leitura e interpretação sobre um determinado texto. Então, quando nós vamos olhar para o texto, a gente já está carregado de um monte de pressuposto, um monte de saberes, e quando acontece isso, nós não conseguimos, muitas vezes, abrir os ouvidos e entendermos aquilo que Deus tem. Justamente por isso, irmãos, que a gente lê, e de repente você chega um dia que você lê o mesmo texto e fala assim, nossa, mas eu já li esse texto tantas vezes e nunca notei isso. Ou nunca notei aquilo. Não é? Nós, talvez, naquele dia lido, nós não estávamos com a cabeça voltada exatamente para aquilo que Deus queria falar para as nossas vidas. Isso é um perigo, porque traz situações frustrantes, traz escolhas frustrantes, caminhos frustrantes, e nós ficamos aqui como que quem espera algo que já passou e nós não vimos e ficamos esperando a vida inteira. Não saímos do lugar, ficamos patinando, nada se desenvolve, nada se desenrola, nada se resolve, porque estamos aguardando ainda Deus falar, estamos aguardando um sinal de Deus, estamos aguardando a palavra de Deus nos mostrar. Às vezes Deus já até mostrou, já passamos por isso e ninguém viu. Então, como é que faz para nós entendermos a voz de Deus? Nós precisamos pedir a Deus que nos desconecte de qualquer coisa que nós já sabemos, todas as vezes que nós vamos voltar o nosso coração para a palavra do Senhor. Precisamos pedir a Deus, Senhor, olha, eu já vi esse texto, eu já li esse texto, tantas pessoas já falaram dele, só que hoje eu não quero saber do que eles falaram lá atrás. Eu quero entender o que é que o Senhor tem para mim. O que o Senhor quer falar para mim. E aí colocar o nosso coração na nossa leitura, ou então mesmo numa mensagem. Tantos outros pregadores já falaram sobre o texto A. Você vai ouvir uma mensagem no texto A de novo. Nossa, mas de novo esse texto? Já ouvi tantas coisas sobre esse texto, eu tenho que ouvir esse texto de novo? Se pensarmos assim, já estamos como que vacinados para ouvirmos a voz de Deus. Esqueça o que você já ouviu. Naquela hora, esqueça o que você já ouviu de outros pregadores. Abra o seu coração para entender e ouvir a palavra que será dada. Como se você nunca tivesse ouvido nada falar, nada a respeito daquele texto. Ouça a voz de Deus. Não tome atitudes na sua vida com as quais você venha a se martirizar para o resto dela. Irmãos, é uma coisa atormentadora você tomar atitudes, escolhas que não pode mudar mais e ter que viver com elas para o resto da sua vida. E toda vez que você fala assim, eu estou cansado disso, você se lembra que foi você mesmo que escolheu. É muito difícil isso. Então, muita atenção com relação a isso. Ouçam a voz do Senhor. Confrontem, na realidade, a palavra correta, não conflitem, confrontem a palavra de Deus, a palavra que vem de Deus com os nossos interesses e perceba se de fato nós estamos andando pelos mesmos caminhos do Senhor. Confronte a palavra de Deus com o seu coração. Perceba se aquilo que você quer é de fato aquilo que Deus está te dizendo. Aqui os três olharam para Jesus e nenhum deles conseguiu ver quem era Jesus de fato. Jesus estava lá, mas eles não entenderam que Jesus estava lá. A mensagem de Jesus estava lá, os feitos de Jesus estavam lá, mas nenhum deles entendeu que era Jesus que estava lá. Eles entenderam de acordo com aquilo que estava contido na cabeça de cada um. Isso é um perigo que nós precisamos correr dele. E então eu coloco para os irmãos que nós possamos pensar certinho e confrontar o nosso querer, o nosso entendimento
verdadeiramente com a palavra de Deus. Abra o seu coração para ouvir a Deus. Ouça o que Ele está dizendo. E tenho certeza absoluta que, com certeza, Ele falará ao seu coração e você terá suas dúvidas completamente sanadas na presença dele. Às vezes você vai ter que ter mais um tempinho de oração para que tenha total certeza daquilo que Deus está falando, mas sem sombra de dúvidas, Ele falará e você ouvirá. Oramos. Pai, me coloco mais uma vez diante de Ti e eu peço ao Senhor, sobre os meus irmãos, que não permita, Deus, que nós sejamos enganados pelo nosso próprio coração. Permita, assim, que o nosso coração seja confrontado com a verdade da Tua palavra e que os nossos olhos sejam descortinados para que possamos ver como as coisas verdadeiramente são e não como nós queremos que elas sejam. Permita, ó Deus, que em todas as coisas, todos os momentos de nossas vidas, nós possamos enxergar a Jesus, o verdadeiro Jesus, não Jesus que nós pintamos. E permita que nós possamos entender de Jesus a sua palavra, não a palavra que nós queremos ouvir. Permita que nós possamos andar pelos caminhos do Senhor e não os caminhos que nós entendemos ser do Senhor ou queremos que seja do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a querermos buscar a Tua vontade e não colocar a nossa vontade para que o Senhor assim a abençoe do nosso jeito. Nos ajude a compreender que verdadeiramente a Tua vontade é perfeita, boa e agradável e ninguém sai perdendo ao andar por ela. Dá-nos capacidade para enfrentarmos e vencermos os nossos desafios. Não permita que venhamos a nos arrepender com escolhas erradas e nem sermos atormentados pela nossa consciência com escolhas erradas também. Ajuda-nos, ó Deus, a escolhermos e a escolhermos bem, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Minha irmã Estela, Dona Francisca, Dona Zilda, Cecília, Solange, Paulinho e a Iris, que são aqueles que eu consigo ver aqui. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pelas orações, estou melhor. Ainda estou sentindo um pouquinho de dor, mas já estou mais flexível. Não estou sentindo mais tanta dor nas costas. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.